Olá meu aluno, olá minha aluna, vamos para mais uma aula e nessa aula nós vamos abordar os conteúdos de domínio, contradomínio e imagem da função. Então vamos primeiramente relembrar os conceitos elementares de função. A função vai ser uma relação entre dois conjuntos, tá? Um conjunto A e um conjunto B. Só que essa relação ela não vai ser feita de qualquer forma, ela vai respeitar uma regra. Nesse exemplo que nós temos aqui, a regra é esta equação, y igual a 3x. Mas se você observar aqui, nós temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto B nada mais nada menos que é o y e o conjunto A nada mais nada menos que é o x. Então observe, se eu colocar aqui no lugar do A ou do x o número menos 2, nós vamos ter como resultado o seguinte: menos 2 vezes 3, nós vamos ter exatamente menos 6, concorda? Olha ele aqui, ó, fazendo a relação com menos 2. Quando eu coloquei o menos 2 na minha função, eu obtive o menos 6. Quando eu colocar o menos 1, eu vou obter o menos 3. Quando eu colocar o 0, eu vou obter um 0. E assim por diante, certo? Essa aqui é uma relação de função. Vou dar um exemplo para vocês de uma função que pode surgir no cotidiano. Como, por exemplo, muitas pessoas andam de aplicativo, no Uber. Então vamos imaginar uma situação hipotética onde o preço de uma corrida de um Uber vai ser a taxa de R$5 mais R$1 por quilômetro rodado. Então vamos estabelecer essa relação, onde eu vou colocar aqui o preço a ser pago, ele será R$5 mais uma vez a quilometragem rodada, que eu vou representar aqui por km. Então imagine que uma pessoa ela rodou 10 km, quanto ela vai pagar na corrida? 5 mais uma vez quanto? Vezes 10. Então nós vamos ter 5 mais quanto? 5 mais 10. Então o preço da corrida será igual a 15. Então observe que a partir daí eu posso estabelecer minha relação, onde eu vou ter o conjunto A e o conjunto B. Quando eu coloquei 10, o meu resultado foi quanto? Foi 15, onde o meu conjunto A, observe, o meu conjunto A é o quilômetro rodado e o meu conjunto B é o preço a ser pago. Então observe aqui que representamos uma função. Além disso, nós temos que estar atento também à sua nomenclatura. O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A comumente será x e o conjunto B comumente será y, ou, observe aqui, ó, f de x. F de x nada mais nada menos que representa a função naquele determinado ponto. Também nós temos a representação da seguinte maneira, olha aqui, ó, a função. Essa representação é muito intuitiva. F é sempre a abreviação de função, A é o primeiro conjunto, B é o segundo. Então essa nomenclatura é a função que ela vai partir do conjunto A e vai para o conjunto B, tudo bem? Essa nomenclatura é muito importante para que quando surja nas questões, você entenda o que a questão está falando, certo? Quando aparecer f de x, quando aparecer f de a em b, você vai saber o que a questão está exatamente pedindo, certo? Agora nós vamos falar de domínio, contradomínio e imagem. Domínio, contradomínio, certo? Contradomínio e a imagem da função. Vamos falar desses três conjuntos. O conjunto domínio serão todos os valores que eu consigo atribuir ao primeiro conjunto, ao valor de x. O conjunto contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B que possuem representantes em A. Vamos ao nosso exemplo. Se olharmos aqui para a nossa função, o conjunto domínio serão todos os elementos do conjunto A. Então a representação é a letra D maiúscula, entre parênteses F, e dentro de chaves os meus elementos, que nesse caso é 2, 3 e 5. Então observe como é simples encontrar o domínio. São os elementos do primeiro conjunto. Qual deles, professor? Todos. E o contradomínio, professor? O contradomínio, a representação C e D maiúsculo, entre parênteses F, e entre chave todos os elementos do segundo conjunto, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E o meu conjunto imagem, professor? O meu conjunto imagem, ele será todos os elementos do conjunto B que possui representante em A. Se você observar com carinho, nesse exemplo é 4, 6 e 10. Então a imagem da minha função que está sendo representada é 4, 6 e 10. Tudo bem? Nessa situação onde acabamos de responder essas perguntas, a representação está em um diagrama. No diagrama é muito intuitivo, é muito visual a gente conseguir determinar essas relações. Mas em algumas situações nós vamos ter a equação matemática, onde a partir da equação nós vamos determinar o domínio ou a imagem da função. Tudo bem? Outro ponto importantíssimo é quando a gente observa esta representação, esta nomenclatura aqui, olha. Eu vou destacar essas duas.
que é da letra E, e da letra D de dado. Vocês estão vendo que tem a letra F e entre parênteses o número que ele está no lugar do x. Isso significa que eu vou pegar a minha função e aplicar naquele determinado ponto, naquele determinado valor. Observe que quando o x for 5, o meu y vai ser quanto? 10. Quando o x for 3, o meu y vai ser quanto? Vai ser 6. Professor, não ficou claro. Vou dar um exemplo. Lembra lá da função do Uber, que é 5 mais 1 vezes o quilômetro rodado? Então, eu pergunto o seguinte. Para essa função, f de 10 vai ser quanto? Ou seja, quando o meu x for igual a 10, qual será o valor dessa função? Aí eu vou representar aqui essa função. Agora, da seguinte maneira. Y ele será igual a 5 mais 1 vezes x ou simplesmente x. Então, nós vamos ter que f de 10 será igual a 5 mais 10. f de 10 será igual a quanto? A 15, que foi o que a gente fez anteriormente lá. Tudo bem? Então, se eu falasse aqui o seguinte, qual é na minha função f de 50, na minha função Uber? Eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar do 10, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o 50. No lugar do 10, nós vamos colocar o 50. E o meu resultado final vai ser quanto? 55. Se de repente uma pessoa andar 50 km, ela vai pagar R$55. Tudo bem? Vamos agora fazer as representações do domínio de dois tipos de função. Esses dois tipos de função são o que mais aparecem em questões, que são funções que possuem o x no denominador e são funções que possuem raízes, seja ela cúbica, quadrada, seja ela qual for. Então observe que ele está pedindo o domínio da função, certo? O domínio é o valor que eu posso atribuir a x. E nesses dois exemplos, memorize bem. No exemplo A, o denominador, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. 2x menos 4, ele tem que ser diferente de zero, porque na matemática eu jamais posso fazer uma divisão por zero. E no exemplo 2, x menos 5, ele tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero, professor? Porque jamais eu posso calcular uma raiz quadrada de um número negativo. Eu não posso calcular raiz quadrada de um número negativo, raiz quarta de um número negativo, raiz sexta de um número negativo e assim por diante. Raiz cúbica de um número negativo é possível calcular. Raiz quinta de um número negativo é possível calcular. Só não raiz quadrada ou alguma raiz de índice par. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Para calcular o domínio dessas duas funções aqui, eu vou só apenas estabelecer essa relação. Neste caso aqui nós vamos ter 2x, ele será diferente de 4 positivo. Observe que aqui está negativo. Colocamos para o outro membro positivo. X ele terá que ser diferente de 4 dividido por 2. Observe que o 2 está multiplicando. Foi para o segundo membro dividindo. Então x ele terá que ser diferente. 4 dividido por 2, 2. Neste caso, da letra A, o domínio da função ele será o conjunto dos números reais, x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x ele tem que ser diferente de quem? De 2. Muito bem, vamos ao exemplo B agora. O exemplo B, eu vou fazer o mesmo processo. O 5 ele está negativo, vai para o outro membro positivo. Então, x ele tem que ser maior ou igual do que quanto? 5 positivo. Consequentemente, o domínio da minha função será x maior que 5. Tudo bem? X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 5. Estabelecemos os nossos domínios. Então, memorize esse tipo de forma de determinar o domínio. Função que tem denominador com a variável e função que tem raiz quadrada, raiz quarta e aí por diante. Tudo bem? Vamos para mais alguns exemplos. Observe esse exemplo aqui que fala o seguinte. Seja o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, menos 1, 0, e assim por diante. Em cada caso, determine o domínio e o contradomínio e o conjunto em imagem de F. Então, vamos lá. Para o primeiro exemplo, nós temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A nós temos menos 2, 1, 0, 1 e 2. O conjunto B nós temos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observe que aqui eu tenho uma função f de A em B. Tudo bem assim? E ele fala o seguinte, na letra A, onde esta função será dada por esta equação aqui, ó. F de x será igual a x mais 2.
Então, quando x for igual a menos 2, nós vamos ter que relação. Vai ficar menos 2 mais 2. Vai ser igual a quanto? A 0, concorda? Ou seja, eu vou pegar esse menos 2 aqui e ligar ele ao 0. Vou fazer o mesmo cálculo, só que usando quem? O menos 1. Nós vamos ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 positivo. Vamos ligar aqui. Quando eu colocar o 0, vai ser igual a 2, concorda? Porque vai ficar 0 mais 2. 0 mais 2 continua sendo igual a 2. Quando eu colocar 1, vai ser 3. Quando eu colocar o 2, vai ser 4. E assim conseguimos estabelecer a nossa função. E agora nós vamos responder a pergunta. Qual é o conjunto domínio? O domínio dessa função são todos os elementos do conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Quem é o contradomínio? O contradomínio são todos os elementos de B. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a imagem da função são os elementos de B que possuem representantes. Nesse caso, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, observe que eu consegui determinar domínio, contradomínio e imagem. Só que você perceba um detalhe importante. Neste caso aqui, a gente tem uma representação visual com conjuntos. Eu tenho situações onde eu não tenho essa representação visual, como nesse exemplo aqui, certo? Aqui eu só tenho apenas a função. Aí ele pediu o domínio. Aí eu vou ter que lembrar desses critérios. Qual é o valor que eu posso atribuir a x, certo? Veja esses exemplos aqui agora. Ele fala o seguinte: se x e y são números reais, estabeleça o domínio de cada uma das funções dadas pelas leis a seguir. Observe que nesse caso eu não tenho mais representação com conjuntos, é apenas as funções. Como é que eu vou conseguir determinar esse domínio? Eu vou observar aqui para a minha equação e vou ver se tem alguma restrição para atribuir um determinado valor a x. Veja que aqui dentro do valor de x eu posso colocar o número que eu quiser. Aqui também eu posso colocar o número que eu quiser. Consequentemente, o domínio dessa função será exatamente o conjunto dos números reais. Observe a letra B. Qual é o domínio da função da letra B? É a mesma coisa. Você vai dizer, mas Thomas, você não acabou de falar pouco antes que quando tem um denominador, sim, quando tem um denominador e neste denominador tem um valor desconhecido x ou y, seja lá o que for. Neste caso aqui o valor do denominador é 2. Consequentemente, é o conjunto dos números reais também. Agora, na letra C de caso, observe que eu tenho x no denominador. Então, qual vai ser o conjunto domínio desta minha função? Nesse caso, x nunca poderá ser quem? 0. X nunca poderá ser 0. Então, o conjunto domínio é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x ele seja o quê? Diferente de 0. X ele não poderá ser 0. A mesma coisa aqui na letra D de dado, observe. Nesse caso aqui, x não pode ser quem? Esse resultado dessa conta não pode ser 0. Mas esse resultado aí ele só vai dar 0 se meu x for quem? 1 positivo, porque vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. Então, neste caso, x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que x ele tem que ser o quê? Diferente de 1 positivo. Porque se eu colocar 1 aqui no lugar de x, vai dar 0. Então, observe que fizemos a determinação do domínio dessas funções, onde elas não estão representadas através de conjuntos. Tudo bem? Veja aqui mais alguns exemplos, só que dessa vez o quê? Com raiz. Aí você vai ter que ter atenção. Determine o domínio dessas funções. Vamos lá. Letra A. Observe que a minha raiz, ela jamais pode ser um valor negativo. Então, x menos 2, ela tem que ser maior ou igual a 0. Consequentemente, x tem que ser maior ou igual a quem? A 2. E isso determina o nosso domínio. Aí você lembra, as alternativas podem aparecer com essa representação aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. O domínio da minha função é x pertencente aos números reais, tal que x ele tem que ser maior ou igual a quanto? A 2. Isso aqui é o domínio de quem? Da letra A. O domínio da letra B. Ah, professor, não pode dar número negativo. Lembre-se do detalhe, ó. Aqui não é raiz quadrada, aqui é raiz cúbica. A raiz cúbica eu posso sim ter um número negativo. Então, nesse caso, o domínio dessa função da letra B de bola é o conjunto dos números o quê? Reais, certo? Agora observe outro detalhe importante. Eu vou até reescrever ela maior aqui, ó.
y igual a 3x mais 1 dividido pela raiz quadrada de x menos 3. Vocês estão vendo que aí temos um incógnita no denominador e ainda de quebra uma raiz. Aí o que é que acontece? Isso aqui, ele tem que ser maior que zero e não pode ser um número negativo. Então nós vamos estabelecer, ó, x menos 3 ele tem que ser maior que o quê? Que zero. Ele não pode dar um número negativo. Então x ele vai ser maior que quanto? Maior que 3. Então qualquer número maior que 3 que eu colocar aqui dentro, eu não vou ter problema. Consequentemente, o domínio da minha função será x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que quanto? Maior que 3. Tudo bem? E assim por diante. A letra D de dado, a letra A do quinto e a letra B do quinto ficará como exercício para você praticar e solucionar essas atividades. Tudo bem? Até a próxima aula.